No vídeo de hoje vamos falar sobre o café. Vou te apresentar um guia completo sobre ele, por que ele é um alimento tão amado entre os brasileiros. Nós vamos falar sobre quais são os desempenhos do café no nosso corpo, para que ele serve, mas também quais são os benefícios a curto e longo prazo, como também os perigos e malefícios que ele produz no nosso corpo. Quais são as quantidades que devem ser consumidas e todos os cuidados que devem ter. Hey, gente! Eu sou a Thalita Carvalho, nutricionista da longevidade, e vamos já partir para falar sobre essa bebida tão amada entre os brasileiros. Não somente entre os brasileiros, mas o mundo inteiro. O Brasil tem um contexto histórico muito interessante com o café, então culturalmente é muito comum o consumo. Ele é utilizado principalmente entre adolescentes, quase adultos, até chegar à terceira idade. O café ele tem um potencial muito interessante para a pessoa ter um foco e se sentir mais acordada também. Então, esse é o primeiro grande benefício que o café providencia para as pessoas. O estado de alerta aumenta bastante com a própria cafeína que contém no café. O segundo ponto é o melhor desempenho em esportes. Além de auxiliar na parte de foco, não só na concentração de exercer uma atividade mais de leitura, por exemplo, também auxilia no foco no próprio esporte. Então, melhora o estímulo dos músculos, isso tudo é muito interessante. O café, ele produz diversos efeitos, principalmente no nosso sistema nervoso central, então a parte do nosso cérebro. Isso é conhecido há séculos já. Eu vou ler para vocês, traduzindo já, um trecho de um francês chamado Honoré de Balzac, que em 1830 ele publicou em uma revista francesa a seguinte frase: prazeres e dores do café. O café escorrega para o estômago, imediatamente se sente uma comoção geral. Campo de batalha, e a batalha acontece. As memórias vêm a galope, levadas pelo vento. Bom, parece meio estranho, meio um pouco artístico demais, mas eu vou desenvolver os pontos com vocês que eu achei muito interessante. Começar com: o café escorrega para o estômago, imediatamente se sente uma comoção geral. Muitas pessoas sentem um desconforto logo quando ingerem o café, principalmente pessoas que já têm uma predisposição a ter algum problema gástrico ou pessoas que desenvolvem problemas gástricos por excesso de consumo da própria cafeína. A quantidade deve ser muito bem analisada de acordo com o estado de saúde da pessoa. A princípio, quando ele fala que sente uma comoção, essa primeira frase me chamou muito a atenção nesse sentido. Não são todas as pessoas que se sentem confortáveis com a ingestão da cafeína. E aí, na última frase, me chamou muita atenção. As memórias vêm a galope, levadas pelo vento. Principalmente quando fala memórias, foi o que mais me chamou a atenção nessa frase, porque, de fato, o café, a cafeína, ela está ligada com o nosso sistema nervoso central, para aumentar a nossa concentração, a nossa cognição. Então, até essa parte de memória auxilia e demais no nosso desempenho. Perfeito. Dito isso, o café, principalmente a cafeína, então eu não estou falando de café descafeinado nessa parte. Diz muito respeito a um tipo de alimento psicoestimulante. Isso quer dizer que tem pontos muito positivos de pessoas ter maior foco, maior concentração, mas vai um cuidado muito grande com tudo isso. As pessoas que têm costume de consumir diariamente, várias vezes por dia, em grande quantidade, gera uma dependência muito grande. É cientificamente comprovado, é comum a pessoa sentir uma abstinência
na falta ou na redução até de café e principalmente cafeína. Então é muito comum ouvir pessoas falando: nossa, eu não acordei, não começo meu dia sem tomar o meu cafezinho. Existe uma necessidade muito psicológica da pessoa. Então muitas vezes existe até um efeito placebo nesse sentido, da pessoa se sentir cansada, e o que acorda de fato ou dá atenção de fato para a pessoa é o café. Isso já é um alerta grande, porque mostra uma dependência e um consumo elevado, além do normal, que a pessoa provavelmente está tendo. Então é algo para já tomar muito, muito cuidado, principalmente a longo prazo, que podem ter consequências. Apesar disso, o café possui diversos potenciais muito interessantes. Além do que eu já falei da parte de foco, de atenção, a longo prazo, o café ele tem um potencial muito interessante na diminuição de risco de Alzheimer. Olha que legal! Alzheimer é uma doença que preocupa muitas pessoas têm medo de ter, e isso não é um consenso ainda na comunidade científica, mas tem diversos artigos que mostram diversos potenciais que o café tem para redução. E por que isso? A partir do momento que você tem maior foco, maior concentração, maior vigor e ânimo, consequentemente, você tem mais disposição de deixar o seu cérebro ativo, você tem mais concentração de trabalhar, de fazer uma leitura, fazer exercícios físicos e mentais, que tudo isso contribui para a prevenção do Alzheimer. Então são fatores muito interessantes para ser muito considerado. Além do Alzheimer, a cafeína auxilia em diversas outras prevenções relacionadas ao sistema nervoso central. Então, na parte de prevenção de doenças relacionadas ao sistema motor, como o Parkinson, também é um excelente aliado nessa parte preventiva. Para prevenção, não é a mesma coisa que pessoas que consomem uma quantidade de moderada para baixa. Incrivelmente, as pessoas que consomem uma menor quantidade de cafeína por dia têm uma capacidade maior de absorção da cafeína. Como assim? Quando o nosso corpo se acostuma muito com a cafeína, a absorção acaba sendo muito menor dela. Então, muitas pessoas tratam a cafeína como algo muito mais psicológico do que de fato ela faz de efeito no nosso corpo. Então isso é algo a ser levado em consideração, porque a curto prazo pode ter um efeito muito interessante, a quantidade maior, a pessoa sente a maior necessidade e até dependência da cafeína, mas a longo prazo não vai ter todos esses benefícios que eu falei anteriormente de prevenção, comparado a uma pessoa que consome com muito mais moderação. Perfeito. E quanto ao esporte, ao desempenho esportivo? Até 2004, o Comitê Olímpico proibia o consumo acima do moderado de cafeína. Então, se fosse comprovado que em 1 litro de urina tivesse cerca de 12 microgramas de cafeína, o atleta já não poderia continuar a exercer sua função nas Olimpíadas. Isso diz respeito a cerca de 5 a 6 xícaras de café por dia. É muito comum para os brasileiros. Bom, isso é história do passado, muita coisa já mudou de lá para cá. Então, para o desempenho esportivo, já sabe que o desempenho melhora muito com o consumo do café e da própria cafeína. O que a cafeína auxilia no esporte? É um alimento, um componente estimulante. Então, além de auxiliar no foco, como eu disse, para a parte de estudo, por exemplo, também auxilia
no foco no desempenho esportivo, auxilia na nossa capacidade motora, nos dá mais ânimo, mais energia, mais vigor para nós desenvolvermos melhor e desempenharmos melhor a nossa performance atlética. Atualmente, os estudos mostram que uma xícara pequena de café expresso, por exemplo, de 1 hora, 30 minutos antes de praticar um exercício físico, já ajuda bastante nessa parte de estimular todo o nosso músculo e também melhorar o nosso foco e desempenho no exercício. Legal, né? Mas o consumo do café deve ser levado com muito cuidado, muita cautela. Por quê? Já existem pessoas que, por genética, têm maior propensão a ter doenças gástricas, então ter uma gastrite, uma úlcera, mas também até pessoas que não têm essa propensão genética podem desenvolver pelo consumo desenfreado de cafeína. A quantidade deve ser levada em conta, cerca de 4 a 5 xícaras por dia é o recomendado. O horário também deve ser levado muito em conta, então pessoas que tomam café à noite, já no final da tarde, não é nem um pouco interessante, porque pode afetar negativamente o sono. Apesar de pessoas que estão muito acostumadas conseguirem dormir, a qualidade do sono é interferida de forma negativa. Além disso, o café ele pode ter um efeito negativo e produzir diversas propensões a doenças, como doenças no nosso cólon, câncer de cólon, que é uma parte do nosso intestino, também câncer de pâncreas, de bexiga também. Então tomem muito cuidado com propensões genéticas, se vocês tiverem, mas também consumo excessivo que pode gerar esse gatilho. Além do cuidado de possíveis doenças, também deve ter cuidado com a dependência que o café produz às pessoas. Então, o consumo exagerado gera uma dependência muito grande e muitas vezes a pessoa acaba tendo um desempenho não interessante em diversas outras coisas. Então, o café se torna algo muito mais de dependência psicológica do que qualquer outra coisa. Tomem muito cuidado. E aí, me contem quão apaixonado por café vocês são. Eu confesso que eu sou loucamente apaixonada por café e eu tenho que tomar muito cuidado com a quantidade, porque senão eu sei quais são as consequências que vão me gerar. Eu costumo ter essa estratégia de tomar principalmente no café da manhã, ao acordar, antes do treino e também depois do almoço, principalmente que bate um soninho maior. O café é super interessante para melhorar a parte de atenção e de foco. Quais são as suas estratégias ao tomar o café? Você tem alguma estratégia ou é por pura vontade, puro costume, pura cultura? Me conta aqui que eu vou ficar muito feliz de saber. Te encontro nos próximos vídeos. Beijo, beijo e até a próxima!